Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso para a gente discutir dois tópicos bem importantes. O primeiro deles é a importância do T1 em fase na fase hepatobiliar, do contraste hepatobiliar, e o segundo são nódulos hepáticos diferentes, origens, com a utilização do meio de contraste hepatobiliar, quais os cuidados que a gente deve ter. Então vamos lá, tratava-se de uma paciente do sexo feminino, 42 anos, com nódulos hepáticos a esclarecer, fez uso de anticoncepcional hormonal por 15 anos. Esses nódulos foram identificados por ultrassom feito de rotina, ela não tinha queixa clínica abdominal e foi solicitada a ressonância com contraste hepatobiliar para definir esses nódulos. Vamos ao caso. Então eu vou iniciar aqui com o T2 para mostrar primeiro para vocês o que a gente vai estudar nessa paciente, tá? Então ponderação T2, geralmente assim que eu inicio o meu trabalho, meu estudo, tá? A gente vai estudar esse nódulo aqui, ó. Vamos estudar esse nódulo aqui mais hipointenso, tá? E vamos estudar essa lesão aqui maior, ó, tá? Eu vou deixar esses dois nódulos para o final, tá? Esse mais hiperintenso, esse mais hipointenso, e vou me dedicar inicialmente a essa lesão nodular. Uma lesão nodular que ela tem um sinal discretamente heterogêneo, mas muito próximo do parênquima hepático, parece ter uma área de sinal um pouco mais elevada e uma área nitidamente de sinal mais elevado na região central, sugerindo até a presença de uma cicatriz, ok? Tá? Para essa mesma lesão, a gente vai observá-la na ponderação T1, deixa eu botar aqui para ficar em ordem, em fase e fora de fase. Então repare que a lesão continua com um sinal muito próximo ao do fígado, entretanto, na borda medial da lesão, eu tenho um componente dela que tem uma nítida queda de sinal em T1 fora de fase. Isso me traduz que eu tenho a presença de gordura na constituição dessa lesão. Daqui a pouco a gente vai estudar as formas de gordura que a gente tem em lesões focais, ok? Mas o dado nos informa que a lesão tem gordura. Estatisticamente, algumas lesões têm mais gordura do que as outras. O adenoma é a principal etiologia de lesão com gordura, com queda de sinal em T1 fora de fase, tá? Seguido do carcinoma hepatocelular. No contexto, obviamente, de uma paciente jovem sem hepatopatia que fez uso de anticoncepcional, né, o raciocínio vai mais, obviamente, para adenoma. Entretanto, outras lesões podem ter gordura na constituição. Não é muito frequente, mas eventualmente podem ter. Vamos ao estudo dinâmico. Então, a fase sem contraste, uma fase arterial. Lembro que esse contraste é um contraste hepatócito específico, né? Então, vamos observá-lo dentro do contexto dessa informação. Tá? Vou ampliar aqui para vocês. Fases sem contraste, fase arterial e fase portal. Tá? Então está aqui, ó, a nossa lesão. Nossa lesão parece ter uma impregnação razoável, intensa pelo meio de contraste venoso. Tá? A área mais central parece que não se impregna. Entretanto, aquela área, aquele componente de gordura, ele tem impregnação pelo meio de contraste venoso. Tá? A fase tardia, que a gente tende a chamar ela de fase de transição, é uma fase um pouco complicada de interpretação. Por quê? Porque aqui a gente soma informação de ocupação de espaço extracelular e ocupação de espaço intracelular hepatocitário, tá? Mas há uma queda de sinal aqui nessa situação, tá? Traduzindo que há uma ideia de lavagem desse componente. O restante da lesão retém um meio de contraste venoso. Então eu vou tirar, para não gerar confusão, vou tirá-la daqui, tá? E vou colocar, acrescentar a nossa fase hepatobiliar que a gente adquiriu. Então a gente adquiriu uma fase hepatobiliar, né? Foi em torno aqui de mais de 10 minutos, tá? Vou mostrar aqui para vocês a nossa fase hepatobiliar, essa aqui adquirida, tá? Com 15 minutos, tá? Então repare que aquele componente hipervascular, na fase hepatobiliar, ele tem um nítido comportamento de hiporrealce, tá? E aí gera-se uma dúvida, porque as sequências que você faz, ou na fase hepatobiliar, tá, sem supressão de gordura, isso é um 3D que a gente fez, ou então até na fase hepatobiliar com supressão de gordura, tá, que é uma supressão de gordura espectral que eu fiz com 10 minutos na minha lesão, houve nessa região uma queda de sinal. Tá? Nitidamente a gente observa na face medial, né, uma área de hiporrealce. Tá? Repara que essas sequências que a gente faz sem supressão de gordura são as sequências com uma ponderação próxima a ter um fora de fase. Repara que a gente tem um efeito tintanaquim com uma queda de sinal na interface do que a gordura e do que fisicamente a água como o parênquima hepático. Tá? Então, nessa situação, há uma dúvida se essa queda ela se dá por uma técnica de supressão de gordura que a gente está fazendo, seja ela técnica Dixon em fase fora de fase,
ou seja ela uma técnica de supressão espectral de gordura, como eu estou utilizando aqui. Porque se for por presença de gordura, tudo bem, pode ser uma hiperplasia anular focal que casualmente tem gordura. Agora, se isso se dá por questões de baixa expressão do receptor OATP, tá? Eu tenho que fazer diagnóstico diferencial com adenoma, nem que seja um tumor de composição. Às vezes a gente tem tumor de composição, tumor de colisão, são tumores que têm, dentro da constituição da mesma lesão, linhagens distintas. No caso aqui, hiperplasia anular focal, e no caso aqui, o componente de adenoma. Tá? Então, como é que eu saio desse dilema? Tá? A dica para sair desse dilema é você utilizar uma sequência, já na fase hepatobiliar, que exclua informações de supressão de gordura. Ou seja, eu vou jogar aqui uma sequência que eu não vou ter nem FAT7, tá? E nem ponderação T1 fora de fase. Que sequência eu vou utilizar? A mesma sequência que eu adquiri no meu T1 3D, eu vou fazer um T1 3D agora só que com a informação do em fase. E o que a gente observa quando a gente faz a formação do em fase? Que nitidamente naquela região ainda tem impregnação pelo meio de contraste venoso relativamente ávido, ou seja, elas começam a se semelharem muito com o restante da lesão. Então essa queda de sinal efetivamente era por presença de gordura no interior da lesão e não por um efeito de baixa expressão do receptor OATP. Tá? Então, eventualmente as hiperplasias nodulares focais podem ter gordura. A caracterização dessa gordura, tá? Às vezes, na fase hepatobiliar pode ser difícil. Por quê? Porque a gente trabalha ou sem supressão de gordura espectral, mas com T1 fora de fase, ou com supressão de gordura FAT7 espectral. Tá? A dica aqui é inserir na sua sequência sem prejuízo nenhum de tempo. Essa fase 3D aqui você pode adquirir ela, né, com um flip até um pouco mais alto, de 25, e fazer ela com 2 ecos, um duplo eco, um em fase e um fora de fase. Se mantiver o sinal, se tiver o sinal, se não tiver essa queda evidente, essa queda de sinal é dependente de gordura. Se mantiver o mesmo padrão de queda de sinal, é porque você tem uma baixa expressão do receptor OATP, e aí o diagnóstico diferencial com adenoma, ele tem que ser feito, ok? Tá? Como eu falei para vocês, esse paciente ainda tem 2 outras lesões. Eu vou voltar aqui no T2 rapidinho, só para mostrar para vocês, né, que essa lesão ela tinha um comportamento na fase, lá em cima, eu vou botar para vocês, ó, a lesão aqui em cima, em T2. Então essa lesão, vou ampliar bem aqui para vocês, é essa lesão aqui, ó. Na fase arterial, ela tem um comportamento hipervascular, tá? Nas fases hepatobiliares, né, com supressão de gordura espectral e no T1 fora de fase, tem baixo sinal, né? E se você observar essa lesão na sequência em fase fora de fase, tá? Ela não tem, né, se a gente botar aqui, ó, vou tirar a informação do T2, ela não tem evidência de gordura, tá? Ela tem um sinal idêntico ao do parênquima hepático, tá? Configurando então que possivelmente é uma lesão sem expressão de receptor OATP, sem gordura, hipervascular, tá? E que ela tem até uma lavagem, vou mostrar aqui para vocês, né, uma fase, né, portal, ela já tem uma lavagem aqui. Essa lesão a gente interpretou como um adenoma inflamatório, tá? É uma lesão hipervascular, sinal próximo do fígado, ela lava na fase portal, ela não tem gordura e não tem expressão do receptor ATP, ela tem um comportamento de hiporrealce na minha fase hepatobiliar, né? Tá aqui, ó, fiz um flip alto nela, nitidamente com hiporrealce. E ainda a gente tem uma terceira lesão na mesma paciente, gente, que eu quero discutir só rapidamente o comportamento dos hemangiomas no estudo com Primovich, né, com contraste hepatobiliar. Então, os hemangiomas, ele tem um sinal aqui, gostaria desse sinal um pouco mais elevado, um recurso que eu posso utilizar, o que eu utilizei nesse caso, que eu não faço normalmente, é o duplo eco. O que é o duplo eco? Eu estou adquirindo essa mesma aquisição, trabalhando com tempos de eco de 80 e 160, 90 e 180, ou seja, duplico, né, o meu tempo de eco, e a coleta do sinal ela se dá no momento mais tardio. O hemangioma, o que acontece? Ele mantém o sinal, tá? As demais estruturas, o fígado ele cai o sinal, a vértebra cai o sinal, né? Aqui o baço, ó, o baço tá, também altera o sinal, e a lesão hemangiomatosa, por ela ter um T2 longo, ela mantém o sinal bastante elevado, tá? Repare que fica um pouquinho mais difícil da gente fazer o diagnóstico, vou mostrar aqui para vocês o estudo dinâmico,
tá? O grau de impregnação globuliforme, ele fica um pouquinho mais limitado da gente fazer o diagnóstico, tá? Vamos tirar esse T2 aqui, porque agora o que importa para a gente é o estudo dinâmico, ok? Então, a gente observando no estudo dinâmico, a gente observa que a lesão é perceptível, sim, é um pouco mais dificultada a caracterização da impregnação globuliforme periférica descontínua de evolução centrípeta, tá? Lembrando que essa fase aqui já é uma fase já mais confundidora, que eu tenho informação extracelular e eu tenho informação intracelular. Mas somando a informação do T2 com 90, com 80, 160, mais esses glóbulos de impregnação melhor apreciado em fases portal e transição, a gente fechou o diagnóstico de hemangioma, ok? Então vamos voltar ao caso. Tá? Então a primeira informação que a gente queria passar para vocês, né, é que existem dois tipos de constituição de gordura sob o ponto de vista de apresentação por imagem. O que geralmente o pessoal chama de gordura macroscópica e gordura microscópica, eu gosto de chamar de gordura intravóxel e gordura e água intravóxel, que você tem que utilizar técnicas distintas para caracterizar esses tipos de gordura. Geralmente a gordura macroscópica ou a gordura intravóxel, a técnica que é o banco que tem essa gordura, é a utilização do T1 e o T1 com supressão de gordura espectral, né, o FAT7, e aí é uma queda homogênea do sinal, tá? E tudo que tiver gordura ocupando todo o vóxel vai ter queda de sinal. Um exemplo, um lipoma, né, um xantoma, tá? Um liposarcoma, tá? E aqui eu tenho situações onde eu tenho gordura, só que essa gordura ela está entremeada, ela está dentro de voxel. Ela é chamada microscópica ou intracelular, mas não necessariamente ela está dentro da célula, ela está dentro do voxel. Então, ó, na menor representatividade de unidade volumétrica da minha imagem, eu tenho representatividade de água e de gordura. Isso gera, né, fisicamente um momento temporal onde a água e a gordura vão anular sinal. E eu vou caracterizar esse tecido com a gordura intravóxel muito bem pela técnica T1 fora de fase, tá? Grandes exemplos, ó, esteatose focal, esteatose multinodular, adenoma, são situações que mais frequentemente eu vou ter água e gordura intravóxel, tá? Então, o hiporrealce na fase hepatobiliar, né, ele pode ser determinado porque você está utilizando uma técnica de supressão de gordura, seja ela o Dixon, seja ela o FAT7, ou porque esse tecido tem uma baixa expressão do receptor OTP e não consegue botar esse contraste para dentro do tecido, tá? Então, a gente tem que utilizar técnicas distintas e entender que a técnica que habitualmente é feita, né, seja no estudo na fase hepatobiliar com FAT7, com subhidratação espectral, ou seja no 3D que você faz com o seu flip lá de 25, na fase hepatobiliar, habitualmente os protocolos estão com T1 fora de fase. Então são duas técnicas com supressão de gordura. Tá? Então esse hiporrealce ele pode ser por essas duas situações, mas se ele for por gordura no contexto da lesão que a gente tinha, o raciocínio que a gente tem que manter é a hiperplasia anular focal, com apresentação atípica de gordura. Entretanto, se eu bancar que é por baixo do receptor ATP, eu tenho que ter como diagnóstico diferencial a presença de adenoma. Não estou dizendo que é um adenoma, mas eu tenho que botar e listar como diagnóstico diferencial o adenoma. Tá? Qual é a solução para isso? Você inserir no seu protocolo, na fase hepatobiliar, uma sequência livre de supressão de gordura, seja ela livre de supressão espectral ou livre de Dixon. A dica que eu dou é inserir o T1 em fase, que aí você vai ter, se tiver queda de sinal, efetivamente é uma baixa expressão do receptor ATP e direciona o raciocínio para o diagnóstico de adenoma, ok? Tá? Quando a gente retorna isso com essa informação para o nosso relatório, olha como em relação àquela lesão maior, como a gente coloca, fígado de dimensões normais, contorno regular, apresentando um nódulo pervascular com retenção do contraste na fase hepatobiliar e cicatriz central, além de pequeno componente de gordura intralegional, na transição de segmentos tal e tal, mediano tanto por tanto. Destaco que esse componente de gordura da lesão tem algo similar ao fígado na fase hepatobiliar quando ela tem um em fase, configurando a existência de boa expressão do receptor ATP e sendo a lesão compatível com hiperplasia anular focal. Atípica, tudo bem, com gordura, tudo bem, mas hiperplasia anular focal. Quais seriam os pontos de aprendizado dessa apresentação? Então, talvez o primeiro, inicial, né, que diferentes lesões focais podem coexistir no mesmo paciente. Isso é muito comum, gente. Mulher jovem faz uso de pílula anticoncepcional, é mais comum hiperplasia anular focal em pacientes jovens e o hemangioma é muito prevalente. Então, a coexistência de adenoma, hiperplasia e hemangioma, esse perfil de paciente faz com uma prevalência razoável, principalmente para quem faz muito exame de imagem de abdômen. Então, a sua capacidade de diferenciação, obviamente, você tem que compreender os recursos que você tem. Tá? No hemangioma, principalmente o pequeno, né,
aquela impregnação globuliforme no contraste hepatobiliar pode ficar difícil. Então, utilize uma situação que eu não utilizo. Eu utilizava no passado, parei de botar no meu protocolo, mas nessa situação acho que é de extrema importância. É o duplo eco. Vocês dobrem o tempo de eco e se manter o hipersinal sugere muito a possibilidade do hemangioma. Tá? Então, existem algumas alterações focais do fígado que podem ter gordura na sua constituição. A gente já viu várias situações, né? Tem aquela listinha, vocês depois olhem com cuidado. Tá? Entretanto, essa gordura ela tem que ser diferenciada. Se ela é macro ou micro, eu gosto dos termos intravóxel, água e gordura intravóxel, e você tem que conhecê-las. E a dica que fica, afinal, é inserir no seu protocolo a sequência T1 em fase sem nenhuma perda, sem nenhum aumento de tempo do seu protocolo. Você só insere isso como uma técnica de duplo eco, lá na sua fase hepatobiliar, flip de 25, adquirindo em fase e fora de fase. Ela vai ser útil na diferenciação do hiporealce na fase hepatobiliar, se isso se dá pela presença de gordura ou se isso se dá pela expressão do receptor OATP baixa. E aí você tenta direcionar ou mais para a hiperplasia atípica com gordura ou mais para adenoma, exatamente como a gente fez, sem comprometer o seu tempo de exame, ok? Bom, espero que tenha sido útil, né, o estudo da importância do T1 em fase na fase hepatobiliar e a ideia da existência de nodos hepáticos diferentes, origens, né, na utilização do meio de contraste venoso hepatobiliar, como você faz, quais são as dicas para você fazer o diagnóstico, ok? Um grande abraço a todos.